Aceitem, por favor. Isso, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui, mais uma quarta-feira, no nosso estudo. Hoje nós vamos, o plano é terminar o capítulo Jesus e Justiça. Estamos estudando o livro Jesus e Atualidade, e espero que hoje a gente consiga encerrar esse assunto. Há um mês nós estamos debatendo, é um assunto muito rico, aliás. Qual o assunto que Joana nos traz, que não é rico, não é verdade? Mas esse eu acho que foi o mais demorado de todos, e é muito bom, porque assim nós estamos aprendendo. Então vamos começar, recapitular um pouquinho, e seguir adiante na leitura do livro. Escolhi uma frase para hoje. Aí, tá todo mundo bem? Uma frase do Augusto Cury. Eu queria que vocês pensassem nela, mas eu vou ler Joana primeiro, e depois a gente fala sobre o que vocês pensaram. Olha só que frase mais interessante. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. É profundo, né? Olha só, vou ler de novo. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Esse é Jesus. Jesus, quando estudamos Jesus, ele faz isso. Nos mostra um caminho para que nós nos tornemos grandes, para que os pequenos se tornem grandes. Depois nós conversamos mais sobre ele. Bom, como eu disse para vocês, eu vou dar uma voltadinha aqui rapidinho. Aqui, ó. Nós estamos, estudando esse livro, Jesus e Atualidade, capítulo 7, Jesus e Justiça. Esse capítulo dividido em 3 partes. Primeira questão, a apresentação da questão da justiça. Particularmente, Joana vai abordar a justiça humana. Depois, a segunda parte, sobre o ensino e exemplificação de Jesus perante a justiça. E, por fim, que é o que esperamos fazer hoje, é terminar, fazer o finalzinho da parte 2 e fazer a parte 3, que é muito rápido, que são os conselhos da mentora. Então, nós já vimos que o objetivo da justiça é reparar e corrigir em benefício da sociedade. Então, o objetivo da justiça humana é reparar e corrigir, pelo menos idealmente. Uma sociedade justa, ela proporciona iguais oportunidades de progresso. Foi a nossa discussão da semana passada sobre igualdade e equidade, e que uma sociedade justa promove equidade. Mas, entretanto, que a gente chegou à conclusão, junto com Joana, que na Terra ainda está longe a justiça sem arbitrariedade. E Jesus, ele exemplificou essa justiça equânime, porque ele tratou todos de maneira igual, com benevolência, objetivando educar as almas. Então, veja, a questão que nós discutimos sobre a equidade vai dizer o seguinte, que Jesus sabia a diferença de nível de patamar de cada um de nós. Por isso, ele tratava a todos com a mesma benevolência, entretanto, não com igualdade, porque ele sabia que éramos diferentes. Eu falei um pouquinho de filosofia, que foi, eu acho, o finzinho, sobre as ciladas sofistas, e aí a frase que eu acabei de falar para vocês, e vamos fazer a leitura de hoje com muita calma, esse parágrafo. Então, num período de arbitrariedades, então lembre-se, eu acabei de lembrar vocês que Joana diz que ainda estamos muito longe no planeta Terra, um planeta ainda de provas e expiações, de uma justiça que não tem arbitrariedade. Não é isso que ela diz? Então, e se hoje existe a arbitrariedade ainda, e sabemos que há, que a justiça dos homens é falha, imagine no período de Jesus. Então, aqui ela está buscando que, no período em que Jesus viveu, lá na Palestina, dominada pelo Império Romano, há 2000 anos atrás, esse era um período de muita arbitrariedade. Então, neste período de arbitrariedade, Jesus foi magnânimo. O que é isso, né? Apesar de a gente conhecer essa palavra, é sempre bom, eu gosto de enfatizar para a gente não perder o foco da leitura. Magnânimo é aquele que age com nobreza. Então, Jesus foi nobre,
foi magnânimo de abuso do poder, ele foi magnânimo perante o abuso de poder. Então, ou seja, quando ele identificava o abuso de poder, ele agia com nobreza. Ele falou sobre renúncia à arrogância. Então, perante a arrogância, o que é o arrogante? O arrogante é aquele pseudo-sábio, porque é pseudo mesmo sábio, né? Porque sabemos que, como dizia Sócrates falando em filosofia, né, só sei que nada sei. Entretanto, existem muitos arrogantes que acham que sabem. Então, Jesus, perante aqueles que se achavam dono da verdade, ele optou pela renúncia. Ele se fez pequeno. Ele fez-se humilde. Quando, numa época, né, ele fez-se humilde numa época de exploração. Numa época de grandeza, perante a arrogância, ele se faz humilde. Perante o abuso de poder, ele age com renúncia. Ele ensinou a generosidade e ele viveu-a. Jesus é um mestre que não só fala das virtudes, ele pratica as virtudes. Esses são os exemplos que Jesus nos deixou. Então, a própria frase da mentora de Joana, ela já está nos trazendo essas virtudes que o Cristo veio exemplificar. Generosidade, humildade, renúncia e nobreza perante as injustiças e os abusos. Então, como se eu pudesse complementar, não posso, né? Então, só um adendo. Eu fui buscar uma frase de Aristóteles, porque a hora que a gente vê, né, o magnânimo, que é aquele que age com nobreza, mas que nobreza era essa? Aristóteles, um filósofo grego, ele vai nos ajudar a refletir sobre que nobreza era essa que Jesus apresentou perante o abuso de poder da época em que ele aqui esteve encarnado. Aristóteles vai dizer que o homem magnânimo deseja ocupar-se de poucas coisas, e estas têm de ser verdadeiramente grandes aos próprios olhos, e não porque outros assim pensem. Olha só que profundo isso de Aristóteles, que a magnanimidade, ela vem daquilo, das coisas que eu me ocupo, porque eu realmente acredito, tá vendo? Se ocupar das coisas verdadeiramente grandes, as coisas que realmente importam, mas perante os meus próprios olhos e não perante o que os outros acham que eu devo fazer. É isto, pessoal. Por partes. Então, nós temos duas coisas para discutir. A frase que Jesus é um ser muito grande, que se fez pequeno, para que nós, os pequenos, se fizessem grandes. Por que que essa frase está aqui hoje? É o primeiro raciocínio, né? E o segundo, a própria frase, a própria, né, expressão de Joana sobre as virtudes que Jesus expressou perante um mundo arbitrário. Que quando nós reclamamos, porque reclamar é clamar de novo, não é isso? Clamar é o quê? Berrar, dizer que não está concordando, isso é clamar. E reclamar é clamar de novo. Então, quando nós reclamamos que a vida não é justa, que o mundo não é justo, que a sociedade não é justa, que isso acontece, que aquilo acontece, nós falamos. O que está acontecendo? Nós estamos nos rebelando, na verdade, quando a gente faz essas reclamações. A gente fala assim, eu não quero estar aqui, eu não quero estar no mundo que é desse jeito. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Capciosa. Quer dizer, profunda. É uma pergunta para levar para dentro mesmo, né? Então, será que nós estamos nos achando melhor do que esse mundo? Deu para entender? Quando a gente se coloca no mundo e começa a dizer que não devia ser assim, que não devia ser assim, que isso, que aquilo. Será que nós não estamos nos colocando numa posição que justamente Jesus nos ajudou, nos exemplificou a não nos colocar? Porque quem era grande, gente? Jesus? Jesus era grande.
E ele passou por um mundo extremamente injusto, extremamente arbitrário, com muitas injustiças, a gente viu, e ele passou pelo mundo, lembra? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, qual foi o exemplo que ele nos deu? A humildade, a tolerância, a generosidade. Se o outro está fazendo algo que eu sei que ele faz porque ele é ignorante, como eu posso grandemente, magnanimamente me colocar numa situação que eu não concorde com ele, porque eu sei ainda que ele está no caminho errado, mas que eu não o julgue. Então é isso. Agora eu passo a palavra para vocês. Acho que no fundo eu fiz uma pergunta e já respondi, né? O que a frase tinha a ver com o estudo de hoje. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? André, achei bem interessante essa frase, porque acho que ela exemplifica não só esse capítulo, né? Mas toda essa obra que a gente está estudando, porque se Jesus não tivesse se feito pequeno, dificilmente a gente estaria tendo esse estudo hoje, né? Porque com a orientação do João de Anjos é difícil para a gente perceber e entender, né? E ele se posicionando diante de nós na nossa condição como ser humano, com as limitações, sem usar nenhum poder especial para se livrar das situações que a gente passa também. Então, esse fazer pequeno, acho que fica bem claro para a gente, né? E quando você pergunta sobre será que a gente está se rebelando quando a gente questiona, será que a gente está deixando de contribuir? Mais uma vez, usar ele como modelo, né? Como nosso guia, porque ele era quem realmente tinha motivos para poder tirar as pedras dos nossos pecados, dos pecadores, era quem teria condições de falar que está tudo errado, que estamos fazendo de forma incorreta. Ele não fez assim, né? Ele mostrou o caminho correto através dele mesmo. E a gente, nesse propósito, se a gente for olhar como modelo, eu acredito que onde está faltando justiça, acho que a gente tem que ser quem incentiva, quem semeia a justiça, né? Igual aquela oração de São Francisco de Assis. A gente tem que ser instrumento da paz e do progresso, ao invés de ser o revoltado, porque, infelizmente, a gente fica insatisfeito com tudo que acontece à nossa volta, muitas coisas que acontecem, porque não está da forma mais correta. A gente vai despertando, vai se conhecendo melhor, vendo as coisas, entendendo um pouco melhor do Evangelho, e começa a perceber que muita coisa não está correta. Mas aquela questão, a gente não tem o direito de julgar se certo ou errado. A gente tem que contribuir. Se é no instrumento, a gente passa a ser exemplo também. A gente não vai ser um modelo 100% igual Jesus foi para a gente, mas modelo em partes. Em algumas coisas que a gente se diz mais avançado, e que a gente precisa exercitar, como, por exemplo, paciência, né? Se a gente se diz paciente, não é que vão acabar situações que vão nos testar. A gente vai ter mais situação, a gente vai reagir com paciência. Tolerância é a mesma coisa. Então, a gente não vai conseguir ser um Jesus Cristo, mas a gente consegue refletir essa imagem dele, né? Ainda. Não vamos conseguir ser Jesus ainda. É só uma questão de tempo. Quanto tempo? Para quem tem o infinito à frente, nada. Concorda comigo? Lembra que Deus já nos vê como o arcanjo que somos. Gente, isso acalenta meu coração. Se Deus já me vê assim, que bom, né? Vocês já leram o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Ou já ouviram falar dele? Né? Acho que ouvi falar, todo mundo já ouviu falar, né? Aí, para quem leu e para quem não leu, eu vou contar só um trechinho que eu falei desse reclamar, dessa rebeldia, do achar que tá errado, e aí na fala do Eduardo, quando ele traz isso, eu me lembrei desse livro que lá o autor espiritual, que é Humberto Campos, né, ele vai relatar algumas situações que ocorreram na história do Brasil, mas do ponto de vista espiritual. Então ele vai trazer a história mesmo, mas assim, quais alguns motivos que aquilo ocorreu daquela forma. Então, eu me lembro, uma coisa que me chamou muita atenção no livro, foi porque Jesus tinha dito
que sobre a pátria do cruzeiro, que era onde no céu apontava as estrelas que representavam a cruz, né, do Cristo, e edificar uma nação, e que para essa nação seria transportada a árvore do Evangelho. Então, se hoje nós estamos aqui, gente, estudando a doutrina espírita, é porque houve um planejamento. E nesse livro ele conta que houve um planejamento para que aqui florescesse, para que para cá fosse transplantada a árvore do Evangelho, da Palestina para a Europa, da Europa para a América do Sul, né? Enfim, mas o que eu estou querendo dizer e ele diz que aqui seria um país de fraternidade, onde os povos iriam se juntar, tanto que nós somos, né, um amálgama, né, de raças, enfim. E aí o que acontece? O nosso espírito protetor da nação, Ismael, ele estava trabalhando, enfim, né, na construção, e quando começam a chegar os navios negreiros e que o elemento negro, o povo negro vem através da escravidão, ele vai a Jesus chorando, quando o livro é bem emocionante, ele vai a Jesus chorando, dizendo assim, é muito sofrimento. Ou seja, o Ismael, na verdade, estava reclamando, tá vendo, Eduardo? Não, assim, não é que ele estava, assim, ele sabia que havia um motivo, mas ele, as falas, não sei se foi romanceada pelo Humberto Campos, mas a fala dele é assim, Jesus, olha o que eles estão fazendo, algo assim, né? Eles estão escravizando o povo. Aí Jesus, com aquela voz compassiva, assim, diz assim, acalma teu coração, Ismael. Não precisava ser assim, mas o ser humano, né, diz, aí ele fala, o meu pai deu o livre-arbítrio. Nós precisamos respeitar as decisões. Se assim o foi, o elemento, ele falou assim, o plano seguirá, ou seja, tudo conflui, vou fazer com as minhas palavras. O que ele diz é assim, ó, mesmo sendo assim, com esse sofrimento que o Brasil não precisava, mesmo assim, o elemento negro foi trazido e será incorporado à sociedade brasileira. Ele fala da pátria do Evangelho, mesmo perante toda essa injustiça. Ou seja, o bem será feito no futuro, mesmo em cima da injustiça e da iniquidade dos homens. É isso que Jesus ensina. Então, para você ver, então imagina assim, ele falando isso para um anjo que era Ismael, né, que estava assim conformado com as injustiças. Então, assim, eu trouxe esse exemplo porque isso nos ajuda perante as injustiças que nós vamos identificando. Vamos lembrar que Jesus pode estar falando assim para a gente: acalma teu coração, continua no teu. Foi isso que ele falou para Ismael: acalma teu coração, Ismael, continua no teu trabalho laborioso, porque tudo vai confluir para o plano, mesmo que perante esses sofrimentos. Certo, gente? Então, Jesus, assim, nos ensina no Evangelho e nos ensina também a doutrina espírita perante, né, essa literatura muito vasta, também vai trazendo outros ensinamentos que nos ajudam a pensar, pelo menos através de exemplos. Vamos ler mais um pouquinho? Propôs quem? Jesus, né? Propôs que a nossa não fosse a justiça dos fariseus. Grifei justiça dos fariseus para discutir com vocês. Já eu vou ler tudo, daqui a pouco a gente fala sobre elas. Propôs que a nossa não fosse a justiça dos fariseus, que moralmente doentes, tá vendo? Ele tratava os fariseus, que eram os doutores da lei, vocês lembram, né? Que eles eram doentes, né? Assim eles estavam a ser tratados. Eles esfalfavam os fracos, exploravam as viúvas e as crianças, aproveitando-se da situação. Que justiça era essa? Que aquele que deveria fazer justiça, com a lei que ele tinha de Moisés, ele acabava usando aquela lei para explorar os mais necessitados. Aí Jesus
disse, né? Aqui tem uma fala de Jesus. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, o que seria a justiça dos fariseus? Né? Só dando um exemplo. Você já deve ter ouvido falar na lei de Talião. Já ouviram falar na lei de Talião? Lei de Talião é assim, olho por olho, dente por dente. Então, assim, se você, por exemplo, se você era pego roubando algo, alguma coisa, aí o que eles faziam? A justiça era corte-lhe a mão, porque ele estava roubando, né? Se você aconteceu de você prejudicar de alguma forma alguém, sei lá, de repente, não estou pensando numa situação, mas de repente aconteceu uma coisa lá e você acabou machucando alguém. Sei lá, cegou o olho por olho, dente por dente, né? Você teria que perder o olho. E assim ia. A gente viu muitas vezes o exemplo da mulher adúltera. Adulterou, apedrejamento, ou seja, pena de morte. E o apedrejamento, gente, vocês acham que é uma coisa de há 2000 anos atrás? Vocês acham que não acontece? Pois acontece. Ainda acontece. E o apedrejamento é mais que uma pena de morte, vamos colocar assim, se eu posso colocar, porque é morrer com sofrimento. Por isso que era o apedrejamento, devagarzinho, sofrendo, para que fosse um exemplo a não ser seguido. Então, essa era a justiça dos fariseus. Então, qual é o convite que Jesus fala quando ele diz isso? Que não seja a vossa a justiça dos fariseus. E aí eu pergunto a vocês, já que nesse estudo de Joana, o convite que a gente sempre traga para nós, então não importa que há 2000 anos, será que nós também estamos praticando a justiça dos fariseus? Ai, mas eu não apedrejo ninguém. Tá, pode ser, agora a gente não apedreja mais ninguém. Mas quando a gente faz uma maledicência, sabe aquela fofoquinha, assim? Você ouviu fulano, parará, 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 parará. Será que nós também não estamos atirando pedras? Nós não estamos matando a moral sem que a pessoa tenha nem oportunidade de se defender? Nós estamos fazendo o nosso julgamento, passando para frente. Isso não deixa de ser uma certa morte, vamos dizer assim, moral. Eu estou dando um exemplo só, deve ter muito, se alguém lembrar de mais algum, pode falar. Então, o que eu estou dizendo é assim, o convite desse parágrafo que Joana está nos trazendo é assim, ó, que não seja a nossa a justiça dos fariseus, olho por olho, dente por dente, que não sejamos nós aqueles que se dizem justiceiros. E quando a gente faz uma fofoca, ou, quer ver? Eu lembrei da Dita agora, a Dita me conta esse exemplo, eu acho muito bom. Não vou nem falar da fofoca. Imagina, eu vou usar o Fernando, que está aqui bem no centro da minha tela. Imagina que o Fernando brigou comigo. Aconteceu uma coisa lá, um conflito lá, e ele me falou umas coisas. Eu e ele só. Certo? Aí ele para de frequentar o grupo, que ele ficou milindrado. Certo? Aí o que eu vou falar para vocês? Gente, sabe o Fernando? O Fernando falou assim, falou assim, falou assim, falou assim, aconteceu isso. Bom, a hora que eu contar isso, gente, e isso é a verdade, pode até ser que eu acho que eu tô falando a verdade, mas vai ser o quê? Como eu enxerguei aquela situação, o meu ponto de vista. Se o Fernando for contar para o outro o que aconteceu, ele vai contar de acordo com o ponto de vista dele. Então, entre a verdade do Fernando e a minha verdade, existe a verdade, porque não está nem com ele nem comigo, porque nós olhamos pelo nosso prisma. Concordam comigo? Concorda? Não é? A gente olha de acordo com o nosso prisma. Então, se eu tiver que pensar na justiça, lembra que eu falei de justiceiro? Então, o que acontece? Quando a gente tem um conflito lá com alguém, seja com o colega, seja na vida profissional, como a gente tem conflito, né, gente, na vida profissional? Sempre tem, né? Na família.
e a gente vai falar com o outro, com o terceiro, vai reclamar, vai falar, vai contar, enfim, o que eu ia dizer para vocês é o seguinte: quando a gente vai botando aquele conteúdo para fora, sem falar com o outro, só passando, só tentando se colocar na posição, ai, coitadinho de mim, ele foi tão injusto comigo. Eu não estou querendo fazer, na verdade, uma justiça com as minhas próprias mãos, porque eu difamo ele para os outros, conto que ele fez assim, 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 eu fico de boa, né, de vítima, e ele fica de mal. Então eu estou sendo um justiceiro, nesse caso. Então, assim, o que eu estou contando, essa situação, é porque a gente precisa prestar muita atenção nas nossas atividades do dia a dia, que às vezes numa pequena coisa nós estamos fazendo a justiça que Jesus falou que não era para a gente fazer, a justiça dos fariseus. Então, por isso que ele nos recomenda o tempo todo não julgar, mesmo que a coisa seja contra mim, principalmente, porque quando é contra mim eu vou me achar vítima, porque eu não vou achar erro em mim. Muitas vezes eu não acho erro. Nossa, mas eu não fiz nada para ele, fiz nada para o Fernando, e ele me falou isso. Tá, não merecia fazer isso. Eu, como o Fernando pode falar para uma pessoa tão boa como eu, falar aquilo? Não é assim que a gente se sente, gente? Vocês já brigaram com alguém? É assim que a gente sente. Ele não tinha direito de fazer aquilo comigo. Então, qual é a proposta de Joana, que Joana está trazendo baseada em Jesus? Que a gente saia dessa posição de vítima, deixe de julgar e de se considerar, julgar o outro e se considerar vítima, assumir as rédeas da nossa vida, entender que a justiça divina sempre será feita, com ele ou comigo. Então, deixa passar. Sabe o deixa ir? Sabe as águas? Deixa ir, que tudo vai passar. Esse é o ensinamento que Jesus vem nos trazer. Dessa parte. É isso? Algum comentário, alguma questão, algum exemplo, alguma dúvida? A palavra está com vocês. André, todos os que você deu, eu fiquei pensando aqui. Acho que um desafio que a gente tem, além do desafio da gente cuidar, né, de se policiar com os nossos pensamentos, com o princípio errado que parte da gente, eu acho que acho que um desafio que a gente se enfrenta no dia a dia também é a influência dos outros, né? Porque quem está no nosso dia a dia trabalhando com a gente, na nossa casa, não está estudando, né? Não está nesse estudo com a gente. Então, muitas vezes a gente tá buscando não julgar, não fazer fofoca, por exemplo, mas terão aquelas pessoas que vão tentar trazer a gente para esse meio. E se a gente não percebe, a gente se envolve também, né? Num julgamento, numa fofoca, qualquer coisa dessa que a gente sabe que não é o correto. Por exemplo, eu estou começando a perceber algumas coisas, igual eu comentei com vocês antes, que é uma certa intolerância. Suponhamos que eu reservei alguma coisa, sei lá, um recurso, material, alguma coisa para algum momento. E de repente eu abro a gaveta e aquela coisa não tá ali. Aí eu já pensava, foi fulano que pegou. Eu já pensava assim, já dava aquela raiva, né? Aí depois eu ia ver, tava em outro lugar, fui eu que guardei. Aí minha cara ficava daquele tamanho comigo mesmo. Então uma coisa que eu tô melhorando, graças a Deus, é com relação a isso. Então, tipo, eu falar, se pegou também não faz diferença. Aí eu vou ver, ninguém pegou. Tipo assim, sabe? Então, desses impulsos meus, por estar buscando, eu tô conseguindo ver mudança e melhora. Agora, eu tenho percebido também que é desafiador a gente também não se envolver quando a ação desequilibrada começa com o outro, né? Mesmo porque as pessoas do nosso ambiente de trabalho, por exemplo, do nosso meio familiar, que são problemáticas, elas eram problemáticas antes desse estudo. Então, para nós, é normal, talvez, ver ela como pessoa desequilibrada. Só que, e se alguém vier falar daquela mesma situação, aí a gente tem que se policiar para ver com outros olhos, com o olhar de a partir de agora, né? Como alguém doente, como alguém que precisa de compreensão, como que o julgamento não cabe a mim. Então, acho que é um exercício também, que é um desafio para a gente, né? Se policiar das ações que a gente inicia e das reações também que a gente tem pela influência dos outros, né? Se policiar, Eduardo, significa despertar a consciência. Vou traduzir em outra, né? Orar e vigiar é despertou, agora cuida. Deixa sua lâmpada acesa o tempo todo. Esse realmente é o nosso convite, o nosso desafio. Lê mais um pouquinho.
Seja bem-vinda, Ana Lúcia. Aí eu tenho, em relação a esse parágrafo, um adendo aqui para a gente buscar beber nas fontes da nossa doutrina espírita, tá? Olha o que diz a questão 879 do Livro dos Espíritos. Pergunta assim Kardec aos espíritos: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Entenderam a pergunta, gente? Qual seria o caráter... Só um minutinho, gente. Sim. Deixa eu fechar aqui. Uhum. Pronto. Então, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Olha só, como se fosse possível. Mas o Kardec está perguntando, né? Quem será, né? Como é que seria esse homem que praticasse a justiça na sua pureza? Resposta dos Espíritos. Ou do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Olha lá, nosso modelo e guia. Porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Olha que interessante essa resposta dos Espíritos. A verdadeira justiça só é possível ser buscada com o amor ao próximo e a caridade, que na verdade a caridade é o amor que se expande, né? Que sai de mim, é o amor que se esparrama para o outro. E aí mais uma frase de Kardec, que é a necessidade da reparação, porque quando nós falamos em justiça, nós falamos também em resgate, né? A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Então, a busca, a reparação é um princípio da justiça divina, e é uma lei para que os espíritos, nós nos reergamos, nos reabilitemos. Então, vamos ler mais um pouquinho? Joana. E quando Pilatos, que iria lavar as mãos culpadas pela pusilanimidade é fraqueza de ânimo, é uma falta de energia, de firmeza, de decisão, ou seja, ele não quis se comprometer, né? Então, Pilatos, que iria lavar as mãos culpadas pela pusilanimidade do seu caráter, lhe disse que tinha poder e autoridade sobre ele. Redarguiu-lhe que estes lhe haviam sido concedidos, desde que, por sua vez, ele também se encontrava sob uma condição maior, porque o verdadeiro poder, a excelente justiça vem de Deus. Olha só esse diálogo que Jesus fez com Pilatos. Então, Jesus lá, diante de Pilatos não tendo o que fazer, porque, na verdade, Pilatos, gente, ele tentou não condenar Jesus, mas ele, como diz aqui, era fraco. Ele foi pressionado pelos sacerdotes, mas ele podia, ele sabia que Jesus era inocente, ele sabia que aquele julgamento estava errado, porque não existia nenhuma acusação. Só que, por interesses outros, ele resolveu que ele não poderia contrariar os sacerdotes que queriam a morte de Jesus. Então, Pilatos, nessa conversa com Jesus, ele pergunta assim, ele fala para Jesus: eu tenho poder e autoridade sobre você. E, de fato, na terra, digamos, politicamente, ele tinha mesmo. E ele, inclusive, tinha poder para não condenar Jesus. Mas aí o que Jesus diz? Olha a grandeza de Jesus. Ele diz o seguinte, que de fato, tá vendo? Ele não fala, ele poderia ter respondido: você não tem autoridade sobre mim, né? Jesus sabia quem ele era, mas ele não falou isso, ele disse assim, ó: de fato, você tem poder e autoridade que foi concedido a você. Tá vendo? Eles haviam sido concedidos. Então, quem concedeu? Pilatos só estava ali porque o Pai, porque Deus, de alguma forma, concedeu. Era uma concessão. Então, desde que, por sua vez,
Ele, Pilatos, também se encontrava sob uma condição maior. Então, pensa politicamente, Pilatos estava sob as ordens de César, e César, sobre as ordens, César achava que de ninguém, né? Mas Deus conduzia. Então, tudo é uma concessão, é isso que Jesus está ensinando a Pilatos. Olha só que interessante, no momento quase da sua morte, perante muita dor, muito sofrimento, ele está dando uma lição a Pilatos. Aí ele vai, porque o verdadeiro poder, então, aquele poder que Pilatos tinha, o que ele está dizendo para ele? Esse poder que você acha que tem, não é o verdadeiro poder. O verdadeiro poder e a excelente justiça vem de Deus, um Deus que Pilatos não entendia. Mateus vai dizer que então Pilatos mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão, ou seja, Pilatos, quando ele lava as mãos, ele está dizendo: esse sangue não me pertence. Quem está condenando esse homem que eu sei que é inocente são vocês, e não eu, e não Roma. E aí ele fala: eu não sou responsável pela morte deste homem. Mas Pilatos, gente, eu quero falar com vocês sobre isso. Pilatos fez uma coisa aqui que, dentro da psicologia, é muito legal a gente pensar nisso. Ele se absteve de tomar uma decisão, concordam comigo? Se absteve. E o que acontece, a gente já estudou daqui para trás? O que acontece quando eu não me posiciono? Quando o meu sim não é sim, ou quando o meu não não é não? Acontece alguma coisa? Eu fico bonzinho, não fiz nada. Ah, mas você deveria fazer? Que é isso, né? Eu não fiz nada. Mas você deveria fazer? Por exemplo, no caso do Pilatos, o que vocês acham? Ele deveria ter feito ou não? Como pessoa, como homem, ser humano. Ele foi omisso, né? Foi omisso. E aí, ele teve que responder perante essa omissão? Como é um personagem público, é legal que a gente pode analisar, né? Se fosse, a gente poderia pegar um caso, e a gente não pega um caso para cada um de nós, que alguém conhece, que isso poderia ter acontecido, mas a gente não quer, lógico, por ninguém. Então vamos pegar esse personagem público e ver o que aconteceu. Será que ele pagou por essa omissão? Psicologicamente, gente, nada fica impune, porque não é Deus que faz a justiça. A gente sabe quem que é, a nossa própria consciência. Então, o que aconteceu? Pilatos sabia que Jesus era inocente, por quê? Porque não existiam provas, não existia crime. Então, assim, digamos, se ele fosse um juiz, dentro do padrão do processo, o juiz tinha que absolver, não tinha crime, não tinha provas. Só que ele podia fazer vistas grossas, podia, ele fez. Aí o que ele fez? Fez um estratagema. Ele achou que o povo ia escolher Jesus. Então ele falou assim: se eu colocar para o povo escolher, não sou eu que estou libertando, eu fico de boa com os meus amigos sacerdotes e não condeno. Só que o plano dele deu errado. Como é que os jovens falam? Deu ruim. Deu ruim o plano dele, não deu certo. E aí ele não teve o que fazer. Aí a última coisa que ele faz é lavar as mãos. Mas aquela estratégia de lavar as mãos é uma estratégia da personalidade do Pilatos de mostrar para ele mesmo que ele não tinha culpa. Mas não adiantou, porque a consciência dele continuou cobrando. Vocês sabem o que aconteceu com Pilatos depois da crucificação? Porque a Bíblia não fala mais dele, né? Mas vocês sabem historicamente o que aconteceu? Alguém sabe? Pilatos conta a história, porque como que a gente sabe isso? Quem nos conta? Emmanuel, há 2000 anos atrás, no livro Há 2000 anos, ele conta uma parte desses bastidores, né? Pilatos, ele era corrupto. Ele enganava os cofres romanos, até o seu próprio César, né? E, enfim, algum tempo depois, pouquíssimo tempo, a sorte dele, entre aspas, vira, porque até então estava tudo dando certo.
a sorte. Inclusive, os sacerdotes eram aqueles que desviavam dinheiro para pagar Pilatos. Por isso que ele não podia condenar Jesus, porque ele ia ficar mal na fita com os amigos. Aí é descoberto. César, que era Tibério, né? Era o imperador, era Tibério. Destitui ele perde a esposa foge, porque a esposa, na verdade, ela era uma boa pessoa, sabe? Bom, enfim, ele perde a esposa, ele perde o cargo, ele não é condenado à morte, mas ele é condenado a viver numa ilha afastada, e no final ele suicida-se. Foi isso que aconteceu com Pilatos. Ou seja, ele pagou um preço pela omissão? Pagou. Depois eu não sei mais essa personalidade, eu não tenho notícia de outras encarnações, mas essa foi isso. Bom, enfim, nós falamos de Pilatos, agora vamos trazer para nós. O que na nossa vida nós estamos, porque essa é a pergunta para a gente ter essa resposta de Jesus. Nós estamos nos omitindo de alguma coisa? Então, cuidado. Haja com o coração, porque a tua consciência vai te cobrar. É esse o recado, né, que a mentora vem trazer com essa questão do Pilatos, né, de lavar as mãos. Pode falar, Eduardo, você ia falar alguma coisa? É interessante porque essa palavra que você destacou, né, que tem aí pusilanimidade, o oposto, é o antônimo, né, de magnanimidade, que é essa questão da nobreza, né? Então, ou a gente tem ou a gente não tem. E ali parece, né, no contexto, parece que ele não tinha, que ele lavou as mãos porque ele não tinha poder para isso. Mas é a omissão dele, né? Então, se ele tinha poder de não condenar, né? Por mais que, assim, por mais que os esforços dele não fosse válido, que pudesse ter tipo um golpe, ou o sacerdote sobrepor a ele, a parte dele, a palavra final dele seria que valeria para ele, né? Não perante a sociedade, mas essa honra de si próprio, igual a gente deu exemplo sobre isso na parte de honra também. Diante do grupo, a minha opinião é contrária, porque está de acordo com os meus princípios. Pode ser que de 9-1, 9 pessoas falam uma coisa e eu levanto minha bandeira. Eu perdi diante do grupo, mas a minha honra ali eu elijo o melhor para mim. Eu estou sendo magnânimo, estou usando a minha nobreza, né? Mesmo que seja mal interpretado, né? É interessante essa questão de ter rabo preso, né? As raízes que a gente tem ali, então esse vínculo dele com os sacerdotes é aquele velho ditado: tudo que começa errado tende a terminar errado. Então, se a gente não começar de agora a consertar aquilo que a gente tem de vínculo negativo, a gente vai sempre continuar se comprometendo. Né? Sempre é tempo da gente começar a zerar, por exemplo, se eu sou corrupto, se eu tenho ali uma associação com qualquer coisa negativa que seja, eu tenho que romper isso em algum momento, porque senão fica refém daquela situação sempre. Que é o exemplo dele que fica na mão dos sacerdotes. E que custou, né, essa paz de consciência dele. Exatamente. Então é isso. É uma coisa muito interessante para a gente pensar, né? O quanto de Pilatos, até minha ideia, a semana passada, era ter chegado até aqui, sabe? Mas a gente não chegou. Né? E só para vocês terem uma ideia, a pergunta, mas eu não pude fazer. A gente mudou a reflexão porque eu não tinha chegado nessa parte, mas eu vou colocar a pergunta mesmo assim, mesmo que a nossa reflexão seja outra. Era assim: em que situações da minha vida eu estou lavando as mãos? Então fica aí. Durmam com essa hoje. Você está lavando as mãos para alguma coisa? No quê? Porque aí você tem que tomar cuidado, porque essas omissões podem te custar um preço alto. Então está na hora, Fernando, já vou te falar, está na hora da gente parar, é isso, o rabo preso, é a gente começar a pensar nisso para fazer um novo futuro. Pode falar, Fernando. Eu ia falar porque a gente, essa questão de saber se a gente está lavando as mãos ou não, né? Pela imperfeição ainda que a gente se encontra, eu acho que a gente quer defender interesses, né? A gente fica preso, proteção, ganho. Então, essa fraqueza faz a gente lavar as mãos em várias situações, né?
muitas vezes querendo. Quando a gente fala querendo ou não, aí vem a consciência. No fundo, a gente sabe que a Na gente... verdade, Fernando, acho que é assim, ó, vamos só corrigir, não corrigir, mas complementar com os nossos estudos. Não é querendo ou não, é consciente ou não. Isso, consciente ou não. Porque a gente sabe, porque a hora que a gente bate a cabeça no travesseiro, né? Aí a gente fala, dava para ter, né, feito diferente, né? Mas exatamente, deixa rolar, vamos ver o que acontece. Depois lá na frente eu tento qualquer coisa a gente dá né, que é o que Pilatos fez, né? Deixa aí, se eu não condenar é o povo, então eu tô aqui, eu fico liso nessa daí, né? Mas a gente sempre está querendo defender interesses, alguma coisa a gente quer defender, proteger, enfim, né? E aí a gente se trai nessa hora, né? Como anteriormente a gente falou, é o modo de olhar, né? O meio cheio ou meio vazio. Tudo vai depender do ponto de vista. Aí você vai querer defender o seu, o outro dele, mas bateu a cabeça no travesseiro, não adianta que a cobrança vem, né? Exatamente. E você defender o seu não é ruim, né, Fernando? Isso é bom, desde que esse seu seja honrado. Então, é que você quer defender o seu pelo seu ponto de vista, né? Então, você sempre, né, eu estou sempre certo. E aí falta um pouco de humildade da gente, né? Embora a gente saiba que estamos ainda em evolução e erros nós vamos cometer, mas isso não pode servir de muleta, né? Mas no caso aqui, né, o Pilatos sabia que era errado o que ele estava fazendo. Esse foi o grande problema. Eu vou contar uma história para vocês que eu li no livro. Para mim foi legal e, enfim, eu quero compartilhar com vocês. Tinha uma história, assim, coloca lá de um chefe de alguma religião, não conta qual, porque não importa qual é. O que era importante, que era de religião, a pessoa sabia o que era pecado, o que não era, o que era correto, ou seja, tinha um certo conhecimento. E aí o que acontece? É uma historinha mesmo, montada, não é uma coisa real. Alguém contou para dar um exemplo. Então era uma pessoa lá envolvida com a religião. E ela era casada e aconteceu dela ter uma traição. Ela traiu, era um homem, né? Traiu a esposa uma vez. Uma vez. Tá bom. Aí morreu. E aí depois tinha uma outra pessoa que tinha traído, assim, muitas vezes. Assim, perdeu a conta de quantas vezes tinha traído. Também. Então, a situação, digamos, é a mesma. O que fazia diferença era a quantidade de vezes das escapadas. Aí morreu as duas. Aí foi lá, né? Na história, foi lá para o julgamento. E o que aconteceu? Dentro do julgamento, lá a pena, que eu nem lembro o que era, mas a pena foi igual para os dois. Aí o que era religioso se revoltou, falou, mas eu só fiz uma vez, ele fez 10. Não é justo que a gente receba a mesma punição. Aí, qual é a resposta? Você fez uma vez, mas você sabia que era errado. Ele não. É isso. Nem a Lourdinha, cara da Lourdinha. Eu também fiquei assim, Lourdinha, quando eu li essa história. Porque é isso, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, assim, não importa. Você tem que defender o seu tempo, daquilo que você considera honrado, não de acordo com seus interesses mundanos, materiais, né? Esse é o convite que Jesus nos faz o tempo todo. Agora, finalmente, nós vamos para os conselhos da Joana, que tem uma frase que era para encerrar da semana passada, mas ela ficou, eu vou só ler para vocês. Olha o que Joana nos diz, a Joaninha aqui, ó. Calma significa segurança de fé. Então, quando você tem fé, você fica calmo nas situações. Traduzindo certeza sobre a justiça divina. Ante o dominador tíbio, que lavava as mãos em referência à sua vida, Jesus se fez o símbolo da calma integral e da absoluta certeza da vitória da verdade. Então, é o exemplo de Jesus perante o dominador que o estava condenando, porque quando ele não fez nada, ele condenou. O que Jesus fez?
manteve-se calmo, porque ele tinha certeza absoluta da justiça divina. Eu não coloquei a reflexão de hoje, essa era a reflexão da semana passada, já nós falamos na de hoje. Os conselhos da mentora, vamos lá, tudo de uma vez, depois a gente... Então, cada um vai colocando aí, cada palavra que eu ler, vocês vão pensando, porque agora é a mentora falando conosco. O que ela espera que a partir desse conhecimento nós possamos fazer, tá? Primeiro, emaranhado nos próprios erros e tropeçando nas malhas da incompleta justiça humana, reeduca-te. Então, se você já sabe que a justiça humana é incompleta, tá vendo? Ela nem usa falha, é incompleta, mas você também é. Se a justiça falha, você também falha. Então, qual é o convite? Se reeduque no modo de pensar. Segundo conselho, se você é vítima das circunstâncias infelizes que te pesam, então você está sofrendo, está passando por situações menos felizes, amarguradas, o que ela pede para a gente? Confia em Deus e aguarda. É o que a gente falou muito, né? No mundo há muita injustiça, mas nenhum injustiçado. Confia e espera e faça a tua parte. Terceiro, olha a injustiça aqui. Injustiçado injustiçado e sob arbitrária cobrança, não te desesperes. É a frase que ela acabou de falar que Jesus fez. Mantenha a calma. Perante a injustiça, acalme-se. Quarto, paga agora o que esquecestes de regularizar ontem, certo de que a falência das leis terrenas não te exime de ser alcançado pela justiça divina. É o convite que a gente estava falando, né? Se você já sabe o que é certo e o que é errado, e que se você já fez o errado, paga agora. Nunca é tarde para você voltar, pedir perdão, refazer, reparar o que você fez. Porque se a justiça terrena faz vistas grossas ao que você fez, para a justiça divina, que no fundo é a própria consciência, isso vai ficar marcado indelevelmente. O que Pilatos fez, de lavar as mãos, não foi considerado pela justiça terrena um crime. Pilatos não cometeu nenhum crime, mas perante a sua consciência, ele pagou caro pela sua omissão. Aí a Joana vai dizer que é melhor que, se você se sente infeliz hoje, é melhor que você esteja sob reparação de compromissos dos quais não te recordas, do que gozando de liberdade física, mas carregando a consciência culpada que se esconde na ilusão. Então, o que ela está dizendo é: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, se você está sobre a aflição, fique feliz, porque você está reparando compromissos que você não se recorda, do que se você passar uma vida brancas nuvens só de felicidade, mas vivendo numa realidade, porque ninguém vive só de felicidade, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então você está carregando a consciência culpada nessa ilusão. A real justiça sempre encontra o infrator. E aí, por fim, ela vai dizer, por tua parte, então aqui, conosco, é nós conosco, né? Por tua parte, ser justo, equânime para com todos, equânime, lembra da equidade, né? Equânime para com todos, tomando como modelo de comportamento Jesus, que nunca se recusava, ou seja, Jesus nunca lavou as mãos. É isso, gente. Nossa! Eu queria saber de vocês, o que vocês acham dos conselhos, que esse é o convite que ela está nos fazendo, para que nós sejamos justos. E aí eu queria lembrar, Ronaldo, preciso da sua ajuda. Eu queria lembrar qual é a reflexão de hoje. Eu lembrei todo mundo aí de manhã.
Será que alguém lembra? A pergunta era se eu tenho promovido a justiça na minha vida. Aí não é só eu, né? Para todo mundo. Uhum. Mas você tem? Tá te colocando no fogo, né? Então, gente, eu acho que tem tudo a ver com esse finalzinho de capítulo, né? Nós estamos sendo promotores da justiça, por quê? Porque lembra da frase, né? Que aqueles que promovem, aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Mas aqueles que são perseguidos pela justiça, agora eu não lembro o que é, não tem aqui. Mas, enfim, Jesus nos convida a ser promotores da justiça. Quando a gente fala isso, é para que eu vire um justiceiro? Não. Não é para que eu faça justiça, é para que eu leve a justiça para a minha vida, para o meu modo de agir. Alguém gostaria de comentar a reflexão? Não, enfim. Agora nós estamos nos comentários finais. André, eu comentei quando você caiu que a palavra que mais me chamou atenção é o reeduca. Reeduca-te, porque no passado a gente não consegue mexer, né? Mas diante daquilo que a gente estuda, a partir de agora está nas nossas mãos como vai ser, né? Sair da teoria para a prática ali, assim como a gente aconselha as pessoas ou quer interferir, julgar as pessoas por aquilo que é feito, a gente pode se olhar também e falar assim, como que eu posso fazer diferente, né? E quando ela trata dos erros, a gente não tem que esperar a situação perfeita para fazer isso, a partir de agora, porque os erros as consequências vão nos perseguir até que a gente repare, né? Mas se a gente ajustar o nosso comportamento, a gente consegue escrever uma nova história e sair desse ciclo vicioso, né? Então, reeduca-te para mim é o mais forte. Exatamente. Muito bom. É isso mesmo. Então é esse o convite. E não é por acaso que estamos aqui juntos, reunidos, todos nós. Então vamos agradecer, né, a essa conversa de hoje, que foi muito proveitosa para todos nós, muito esclarecedora, que nós possamos ser justos nos nossos julgamentos, que nós possamos levar justiça para as nossas vidas e assim crescer em direção a Deus, seguindo o caminho que Jesus veio nos traçar. Em nome de Jesus, nós agradecemos, nós pedimos auxílio, força, para que possamos praticar esses ensinamentos na nossa vida. Então, Pai, nós só podemos te dizer, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Graças a Deus. Que vocês tenham uma ótima semana. Até quarta que vem. Lembre-se que quarta que vem nós temos um capítulo novinho em folha. Jesus e dever. Depois que nós já sabemos o significado da justiça e espero que estejamos buscando justiça em nossas vidas, é preciso que a gente entenda qual é o nosso dever. Boa semana, Deus abençoe a todos vocês. Grande beijo. Lembrando que quarta-feira que vem já é setembro. Já é setembro. Isso mesmo. Tchau para todos. Então, tchau, não tem reflexão da semana, mas pode ficar essa, viu? Do lavar as mãos, tá? Até mais. Tchau.